Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aí. Que você tirou um tempo, reservou um tempo para você ouvir a palavra de Deus. Você pode estar assim, não, estou passando o canal, aqui não está nada programado. Meu irmão, com Deus não existe coincidência. E a palavra que Deus tem para a tua vida hoje, se eu fosse você, eu parava para ouvir. Já vou te falar o que nós vamos falar hoje. Eu quero falar para você, eu quero te ensinar a encher o seu barco, a encher a sua vida, a sair para pescarias e voltar com o barco cheio. Parar de andar, parar de ralar, parar de se desgastar, fazendo e sempre voltar com o barco vazio para sua casa. Amém? Não te interessa isso? Não te interessa ter um casamento melhor? Não te interessa ter um dinheiro mais tranquilo? Não te interessa ser um melhor funcionário, um melhor patrão? Não te interessa ter um relacionamento melhor com as pessoas? Não te interessa viver uma vida melhor, mais tranquila nessa terra? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre esse texto aqui, que eu falo, eu brinco com Deus, eu divirto com Deus, que quando Deus ele vem me ensinar algo, quando ele vem me ensinar algo num texto que eu posso até falar, que eu já estou quase careca de saber, eu falo assim, Deus, mas de novo, e ele vem e me mostra uma palavra, e aquela única palavra que ele me mostra muda toda a história, me traz uma revelação nova, ele me traz aprofunda mais, ou é como se eu estivesse subindo mais um degrau, ou como se eu estivesse escavando mais uma etapa, mais um pouco mais profundo, um pouco mais em direção ao que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E esse texto está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e vai falar assim: aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus então estava perto desse lago de Genezaré, existia uma multidão para ouvir a palavra de Deus, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus ali com a multidão na beirada do lago, 2 barcos parados, os pescadores lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Primeira coisa que eu quero que você aprenda, se você quiser ter uma pesca, se você quiser ter produção na sua vida, se você quiser ter colheita, você planta e não colhe nada. Você trabalha e não produz nada. Se você quiser parar com isso, você precisa fazer o que Simão fez. Quando Jesus estava ali, ele olhou para aqueles 2 barcos parados, ele viu os pescadores que não tinham apanhado nada, e no texto aqui de baixo fala que eles tinham trabalhado a noite inteira. Ele viu esses pescadores lavando as redes, ele viu os barcos e ele entrou em um dos barcos. E em um desses barcos, que era o de Simão, que era o de Pedro, Jesus falou assim: Pedro, afasta esse barco para mim, leva ele mais para frente, para eu poder ensinar as multidões dele. É como se ele tivesse feito do barco de Pedro um púlpito. Deixa eu te falar 2 coisas a respeito disso. A primeira coisa, o que Deus falou para mim era o seguinte: não desperdice um dia mau da sua vida. Todos nós passamos por dias maus. Pode ter um ano inteirinho bom, mas tem um dia que está ruim. Um mês bom, mas tem um dia, 2 dias que o negócio está ruim. Pode falar assim, pastor, meu ao contrário. Eu passo um dia bom e o ano inteiro ruim. 2 dias bom e o mês inteiro ruim. Meu irmão, você precisa parar com isso. Precisa quebrar esse ciclo. Precisa colocar um ponto final nisso, porque ninguém aguenta viver dessa forma. Ninguém suporta viver dessa forma. E Jesus veio exatamente para isso. Mas deixa eu já te falar desde agora. Não estou aqui prometendo e falando que então amanhã já mudou tudo. Pode ser que mude tudo, porque Deus é Deus, e pode ser que seja um processo. Amém? Pedro e os outros pescadores tiveram uma noite muito mal, tiveram uma noite muito ruim. E o que Deus estava falando para mim um tempo atrás? Não desperdice o dia mal. O dia mal, ele pode se transformar numa bênção, sabe por quê? O dia mal é o dia que você, de todas as suas formas e maneiras, você não deu conta de resolver, de modificar aquela condição. Você tentou um dia, 2, uma semana, você fez com tudo, com recurso, com dinheiro emprestado, com dinheiro teu, você fez de tudo, de todas as formas e você não deu conta. Um dia mau é um dia que você termina olhando para você vazio,
infeliz, incapacitado, frustrado. Não desperdice esse dia mal, porque esse dia mal você pode terminar xingando Deus, você pode terminar xingando as pessoas, ou você pode terminar falando assim, ó, não dou conta mais. Deus, eu não dou conta mais. Deus, eu não consigo mais. Você pode terminar esse dia se rendendo ao Senhor. Existem escolhas, como eu disse. Você pode arranjar um culpado, como um programa que eu fiz, você pode arranjar um bode expiatório, você pode arranjar alguém para colocar a culpa, você pode sair dando tiro para tudo quanto é lado e não vai resolver nada. Você pode se sentir a pessoa mais infeliz e amargurada e frustrada do mundo, não vai acontecer nada. Você pode se culpar, se condenar, se acusar e chamar você mesmo de burro, de ignorante, como é que você fez isso e não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Agora, se você fizer o que Pedro fez, se você se dispuser nas mãos do Senhor, se você cansado, falar, Deus, então eu vou fazer do seu jeito. Deus, então tá bom. Então vai ser do seu jeito. Meu irmão, se você fizer isso, vai mudar tudo. Se esse nada que você tem hoje, o que o Pedro tinha? Pedro tinha um barco vazio. O que você tem na mão hoje? Pastor, não tem nada. Tem sim. Você tem alguma coisa. Disponibilize essa coisa, ainda que vazia, nas mãos do Senhor. Pastor, eu tenho um casamento vazio. Coloque nas mãos do Senhor para ver se ele não enche. Pastor, eu tenho uma empresa quebrada. Deixa Jesus administrar a tua empresa para ver se ela não fica boa. Eu tenho uma doença. Coloque esse corpo vazio, esse corpo com doença nas mãos de Jesus, para ver se ele não enche ele de cura. O que você tem nas tuas mãos? Ah, eu tenho um sonho, pastor. Eu tenho certeza que foi Deus que me deu esse sonho, eu tenho certeza que Deus... Coloque esse sonho frustrado nas mãos de Deus, porque se for de Deus ele realiza, e se não for de Deus, Deus te dá algo melhor. O que você tem na sua mão? Ah, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma vontade de fazer uma faculdade, ou de fazer isso, ou de abrir uma empresa. Se for da vontade de Deus, Deus vai encher, Deus vai te dar condições, recurso, tempo, sabedoria, para você cumprir esse sonho, que na verdade não é um sonho simplesmente teu, é um sonho que Ele te deu, e você não está dando conta de concluí-lo. O que você tem nas mãos? Nos dias mais difíceis, são dias que nós paramos de fazer, nós paramos de agir, nós paramos e deixamos Deus conduzir. Paulo é um exemplo claro disso. A Bíblia diz que Paulo, quando ele converteu, olha aqui, Atos capítulo 9, diz assim, ó, quando Paulo converteu, e Paulo era cheio de fazer e acontecer, Paulo corria, Paulo fazia, Paulo perseguia a igreja, Paulo prendia, Paulo é aquele, mandava prender e mandava soltar. Paulo era Paulo, Paulo fazia e acontecia, achando que estava servindo Deus, mas ele estava servindo, não era Deus. E aí diz aqui no capítulo 9 de Atos, que ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, para prender outros cristãos, porque Paulo era perseguidor da igreja. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver e guiando-o pela mão levaram para Damasco. Sabe o que você precisa aprender a fazer? Você precisa... teve um dia que Paulo caiu do cavalo. Teve um dia que Paulo arriou. Teve um dia que Paulo rendeu. E quando ele abriu o olho, ele não viu nada, porque estava cego. E no dia que ele estava cego, ele teve que ter alguém para guiá-lo. Você e eu, esse foi um dia mau na vida de Paulo, que se transformou num dia maravilhoso. Você e eu, nós temos dias maus. Renda-se, cai do cavalo, desce dessa pose. Tem pessoas que têm o nariz empinado, porque eu. Meu amigo, pode ter um dia que você dá um tropeção aí, cai e machuca. Deus está querendo te guiar, Deus está querendo te conduzir, Deus está querendo fazer algo na sua vida, algo maravilhoso. Pergunta para Paulo se ele gostaria de continuar sendo um perseguidor da igreja, ou se ele preferiu depois de ter mudado de lado e passado a ser perseguido pela igreja. Ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Ele era o caçador, depois ele passou a ser a caça. Meu amigo,
A melhor coisa que existe, o melhor dia para a sua vida é o dia em que você não pesca nada e você coloca nas mãos de Jesus o nada. O melhor dia das nossas vidas é o dia que nós caímos do cavalo e na nossa vida não deu certo e nós nos rendemos ao Senhor e só estende a mão e fala assim, Jesus me guia, Jesus me conduza, Jesus eu não quero mais dessa forma. Comigo aconteceu assim, 15 anos atrás, eu olhei para o espelho, apontei o dedo, falei, cara, você deu errado, os teus sonhos, os teus planos, os seus projetos, eles deram nágua, eles deram em nada. Aquele dia foi o dia que eu saí do banheiro, dobrei o meu joelho e falei, Jesus, a minha vida é tua. Eu falei, Jesus, eu lembro direitinho, não foi assim. Eu falei assim, Jesus, ainda tem jeito? E lá dentro de mim eu escutei, tem. Rapaz, eu falei, Jesus, a minha vida é tua, eu nunca mais fui o mesmo. Foi assim? Não. Assim foi Jesus entrar na minha vida. Agora, o meu barco ir se enchendo, até hoje, ele está enchendo. E até hoje tem áreas da minha vida que está meio vazia, que eu preciso me submeter ainda, nós vamos aprender isso já já. Mas o que eu quero falar com você hoje é isso. Se você está vivendo um dia mal, aproveite esse dia mal. Se você caiu do cavalo, aproveite essa queda. Pastor, mas eu estou bem, eu estou com a minha família, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho uma profissão, eu tenho a minha religião. Deixa eu te falar uma coisa, você, aleluia, eu amo o Espírito Santo, porque ele traz a palavra certa na hora certa, amém? Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim como porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, para que vejas. Amém? Você que diz que tem tudo, que não tem necessidade nenhuma, pobre, cego e nu. Sim, infeliz e miserável. Você precisa ter os seus olhos abertos. Você precisa de vestir, mas a minha roupa, pastor, o meu terno é Armani, o meu sapato é não sei o quê, a minha camisa, o meu óculos. Você precisa das vestiduras brancas de Jesus. Você precisa de um ouro refinado. A tua confiança está numa riqueza natural, a tua confiança está num tesouro que a terra corrói, que a terra escava, que o ladrão escava, que a traça corrói. A tua riqueza está nisso? Porque vai ter um dia que essa riqueza não compra a salvação. A tua riqueza não compra o céu. O teu nome não compra o céu. O teu PhD, o teu mestrado, o teu MBA não compra a salvação. A tua justiça, a tua obra, a tua bondade não compra a salvação. A tua generosidade, a tua justiça, a tua honestidade não compra a salvação. A tua religião não te leva para o céu. Pastor, eu falo sem medo de errar, que para você pode ser até duro, mas eu estou te falando da verdade. O que te leva para o céu chama Jesus Cristo. A roupa que você precisa vestir, você pode vestir um terno de $10.000, mas se atrás desse terno estiver um coração faminto e sedento de Jesus, rendido a Jesus, o teu terno pode custar $1 milhão, porque o teu coração é um coração dele. Você pode andar num carro de R$5 milhões, se o teu coração for dele. Ele, se estiver andando no caminho dele, se estiver vivendo a vida dele, a tua vida vai ser outra. Amém? Daqui 2 minutos nós vamos entrar aqui, como é que Pedro pescou, que eu sei que você está interessado nisso.